Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 12ª aula aqui deste módulo, tratando sobre o acusativo, especificamente falando sobre o acusativo de medida, certo? O que seria esse acusativo de medida? É exatamente quando nós temos um acusativo que tem uma função de adjunto adverbial, certo? Um adjunto adverbial. Então, o que é um adjunto adverbial? O adjunto adverbial ele funciona exatamente com a ideia de modificar o verbo, certo? Então, nós temos um verbo que é, então, modificado pelo adjunto adverbial. Melhor dizendo, né, deixando de uma forma ainda mais clara, é a ação verbal, certo? Que esse verbo ele indica que é então modificada exatamente por esse adjunto adverbial. Então, nós poderíamos usar vários exemplos aqui, mas já para deixar claro aqui para a gente, de uma forma mais simples, caminhamos por toda a noite. Quando nós temos essa frase, caminhamos por toda a noite, nós temos aqui um verbo, o verbo caminhar. Essa é a ação verbal, certo? É essa a ação verbal. Que ação verbal? A ação verbal de caminhar. Nós caminhamos, certo? Esse verbo, ele pode ser modificado. Quando a gente fala em modificar o verbo, é exatamente atribuir elementos a ele para que essa ação verbal ela possa ser, de uma certa forma, especificada em como isso aconteceu, ou durante quanto tempo isso aconteceu, ou essas perguntas assim, essas questões assim, elas são respondidas a partir do artifício da língua chamado adjunto adverbial, que vem e modifica esse verbo e nos explicita, né, exatamente como esse verbo aconteceu ou como foi essa ação verbal que aconteceu. Isso seria o adjunto adverbial, a grosso modo, no nosso português, né? Então, o que é que vem, então, diferenciar esse verbo, né? Como essa ação verbal ela é modificada? É aqui quando nós entendemos aqui o por toda a noite. Porque se eu dissesse só caminhamos, você poderia entender qualquer coisa. Nós caminhamos. Essa frase teria sentido em si mesma? Você poderia dizer sim, ela faz sentido. Nós caminhamos. Ela indica algo de uma forma bem generalizada, né? De uma forma bem sem muita especificidade, sem muitos detalhes. Ela simplesmente diz caminhamos. Mas quando eu digo para você caminhamos por toda a noite, eu estou especificando para você o quanto de tempo eu usei para caminhar por toda a noite. Portanto, se trata de um adjunto adverbial, mas mais do que isso, ele me diz uma outra coisa. Quando ele me diz que ele é um adjunto adverbial, pronto, você já sabe. Ele modifica a ação verbal. Ele indica como essa ação verbal aconteceu ou algo sobre ela. Ele informa algo sobre a ação verbal. Essa é a função do adjunto adverbial. Mas nós estamos indo um pouco mais além. Nós estamos tentando explicar exatamente qual é exatamente essa modificação que esse adjunto adverbial vai fazer. Em que ele explicita melhor essa ação verbal. O que ele fala melhor sobre essa ação verbal? Ele fala algo bem específico sobre essa ação verbal, que é exatamente a extensão, certo? É a extensão. Ou seja, nós caminhamos, ok, foi dito algo sobre
nós caminharmos, mas agora eu estou dizendo, nós caminhamos por toda a noite. Não foi simplesmente nós caminhamos à noite. Quando eu digo nós caminhamos à noite, eu estou dizendo algo sobre a qualidade do tempo. Eu estou dizendo não era de dia, não era de tarde. Nós caminhamos à noite. Nós caminhamos à noite. Qual era a qualidade do tempo? Era o tempo noturno, certo? Isso é dizer a qualidade do tempo. Esse é um dos aspectos que poderia ser traduzido, né? A qualidade do tempo, que também seria traduzido por um adjunto adverbial, se nós utilizássemos caminhamos à noite, por exemplo, isso indicaria então a qualidade. Ainda seria, por outro lado, ainda seria um adjunto adverbial, mas a gente quer ir mais específico, um adjunto adverbial que indica extensão. No caso, quando nós dizemos nós caminhamos à noite, eu estou dizendo exatamente a qualidade desse tempo, ou seja, que tipo de tempo é. Quando eu falo qualidade, eu estou falando de tipo de tempo. Era um tempo noturno, certo? Isso é quando nós queremos dizer qualidade. Mas eu poderia também dizer nós caminhamos às 9 horas da noite, certo? Nós caminhamos às 9 horas da noite. Quando eu digo que nós caminhamos às 9 horas da noite, o que eu estou especificando aqui? Não é mais a qualidade do tempo, não é mais se é manhã, tarde ou noite, de uma forma mais ampla. Quando eu digo nós caminhamos às 9 horas da noite, eu estou indicando um tempo, um ponto nesse tempo. Então, não estou especificando qualidade, eu estou especificando um ponto, uma referência, certo? Dentro desse tempo, que é exatamente às 9 da noite. É um tempo, existe um tempo, um ponto dentro desse tempo que me indica exatamente quando isso aconteceu. Quando? Às 9 horas da noite, foi quando nós caminhamos. Então, a noite indica qualidade. Às 9 da noite indica um ponto no tempo, uma referência para você dentro do tempo. Mas qual é a diferença disso para caminhamos por toda a noite? Perceba a diferença. Caminhamos à noite, qualidade. Caminhamos às 9 horas da noite, uma referência, um ponto no tempo. E caminhamos por toda a noite. Por toda a noite, então, é exatamente a extensão. Melhor colocando aqui, a extensão do tempo. É quando nós dizemos por toda a noite. Certo? Melhor colocando aqui. Então, por toda a noite. O que é isso? É a extensão do tempo. Não é mais a qualidade, não é mais a referência, eu estou falando da extensão. Foi durante todo esse tempo. Então, eu estou enfatizando esses conceitos aqui exatamente para que você perceba que há uma diferenciação de adjunto adverbial. Todos são adjuntos adverbiais. Caminhamos à noite, caminhamos às 9 horas da noite ou caminhamos por toda a noite. Todos são adjuntos adverbiais no português. A diferença deles é que um indica a qualidade do tempo, outro indica a referência do tempo e outro indica a extensão do tempo. Quanto tempo isso durou? Exatamente, a duração é essa a ideia de extensão. Então, qual seria então a relação de tudo isso com o grego? Bom, o grego utiliza um tipo de caso para falar de cada tipo de tempo, melhor dizendo, né? O grego usa cada tipo de caso para indicar cada tipo de modificação que esse adjunto adverbial vai ser feito dentro da oração. No caso do que a gente tem tratado aqui, que é o acusativo, o que o grego utiliza é exatamente a ideia de extensão, certo? Quanto tempo isso durou. Então, a extensão do tempo, dentro do que a gente tem trabalhado aqui, é exatamente a função do acusativo. O acusativo
vai ser responsável por trazer essa diferença de tempo aí, essa extensão de tempo, para enfatizar essa extensão do tempo. Então, como você percebe aí, o grego ele vai ter, vamos dizer assim, adjuntos adverbiais, mas cada um deles vai ser trabalhado com um caso, quando nós estamos falando aqui, então, do caso dativo, na questão da qualidade seria o genitivo, na referência, né, um ponto no tempo seria o dativo e a extensão do tempo ali com o acusativo. Então, perceba que essas questões aí de como esse adjunto adverbial vai modificar o verbo, melhor dizendo, é trabalhada pelos casos naquilo que concerne ao grego, certo? Os casos que vão indicar qualidade, referência ou extensão de tempo ou de espaço também, como a gente tem colocado aqui. Tendo trabalhado essa introdução, vamos aqui para, novamente, o texto de Lucas 2,44. Na verdade, não novamente, né? A gente não passou por ele ainda. Nomisantes de auton, enai ente sinodia, euthon hemeras rodon kai anetzetum auton entois singeneusin kai tois gnostois. Então o texto é de Lucas 2,44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Vamos aqui para a tradução. Nomisantes, que é pensando, porém, enai, estar, auton, estar ele, ente sinodia, ou seja, entre os companheiros de viagem, né? Euthon, foram, hemeras rodon, ou seja, caminho de um dia, kai e anedzetum, e então passaram, na verdade, anedzetum seria esse passaram a procurá-lo, no caso aqui procurar a ele, né, ou procurá-lo, autônomo, entois singeneusin, certo? Entre os parentes, kai e tois gnostois, que é exatamente os conhecidos, ou seja, aqueles com quem ele tinha já aqueles com quem eles já tinham alguma espécie de relacionamento, que eles já então conheciam. Então, vamos entender aqui exatamente, procurar os acusativos. Aqui nós temos o auton, mas como você percebe aqui, nós temos o verbo einai no infinitivo. Então você vê aqui um acusativo como sujeito do infinitivo, que foi assunto inclusive de aulas anteriores ainda dentro deste módulo, né? Então, pensando, porém, estar ele está, o acusativo como sujeito do infinitivo, ente sinodia, né? Ou seja, entre os companheiros ali dentro da viagem, euthon, foram, hemeras rodon, que é exatamente a questão aqui de espaço. Nós temos aqui o rodon, que é exatamente a ideia aqui de caminho. Então nós temos o verbo euthon e o verbo foram. Nós temos um outro acusativo aqui, que é o acusativo auton. Passaram a procurá-lo, esse lo aqui, mas ele é justamente objeto direto do nosso anedzetum, que é exatamente que eles procuraram.
ok? Então, exatamente o que nós estamos procurando exatamente aqui é o nosso acusativo de extensão de espaço. Então, a gente vai procurar um verbo, que é o verbo euthon. Perceba que exatamente por ser relacionado à ideia de espaço, vão ser verbos como ir, né, como vir, como chegar. Então, verbos que dizem respeito a algum deslocamento, certo? Dentro do espaço. No caso aí, o verbo ir, o verbo eromai, nessa outra forma aqui, do imperfeito. Então, euthon, foram caminho de um dia. Mas o que a gente precisa entender aqui é que esse remeras é o genitivo, né, que é exatamente de um dia, mas o rodon está no acusativo. Então, nós temos um verbo mais acusativo. Deixando mais claro, nós temos o verbo ir mais a ideia de caminho. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente, para ter certeza se isso diz respeito a um acusativo de extensão de tempo, a gente precisa inserir aquela ideia lá, né, pela extensão de. Então, nós poderíamos aqui colocar foram. E nós temos aqui um dia. Certo? Na verdade, caminho de um dia. E vamos então colocar aqui aquela expressão que a gente já trabalhou, que é a extensão, a expressão foram pela extensão. Vamos colocar aqui de caminho, né? O melhor do caminho. Então, eles foram pela extensão do caminho de um dia. Ficou um pouco estranho, porque a ideia de caminho de um dia já é um pouco estranha para nós, porque não é assim que nós falamos, né? Caminho de um dia e tal. Mas, exatamente, faz sentido, porque é exatamente essa extensão. Quando ele fala caminho de um dia, ele está falando da extensão do tempo, certo? Ou do espaço, né? Eles foram um caminho de um dia. Quanto tempo em um dia se faz algo, né? Então, se faz de caminhada, qual é o caminho, a distância? Alguém sai do ponto A para o ponto B, e aí ela vai andando e ela vai andando por um dia, para até chegar no ponto B. Quantos quilômetros, né, ela andou durante esse tempo aqui? Isso aqui é o caminho de um dia, certo? Então, isso diz respeito exatamente à extensão de tempo. Obviamente, por essa razão, então, estamos nos deparando aqui com um acusativo de extensão de espaço, melhor dizendo, né? Qual a distância que durou, que isso tem. Eles foram pelo caminho de um dia. Então, a extensão disso foi trabalhada exatamente com o nosso acusativo rodon, como ele está explicitado aqui. Muito bem. Temos um outro texto aqui de João, capítulo 6, versículo 19. Vamos então traduzi-lo, né? João 6, 19. Ele lacotes hos stadios ecosin pente triaconta theorusin ton iesun peripatunta epites fallaces kai engis tus ploium gnomenon kai ephobethesan. Então, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Então, ele lacotes, ou seja, tendo navegado, o aqui com a ideia de portanto, né? Então, hos stadios, então,
ecocipente, que é e aqui etriaconta, que é tudo isso aqui significa uns 25 a 30. E aqui nós temos estadios, né? Estádios. O rose é a ideia de aproximadamente, né? Como ali. Então, Theorusin, eles que viram. Ton Yesun, Jesus. Peripatunta, andando. Epites thalaces, ou seja, por sobre o mar, thalaces. Kaiengis, ou seja, aproximando-se. Tu ploio, que é do barco. Gnomenon, tornaram-se. E aqui cai efobethesan, ou seja, ficaram possuídos de temor, ficaram aterrorizados com aquilo. Aqui nós temos aqui nós temos um acusativo ton yesun, que viram Jesus, mas aqui é exatamente se referindo ao verbo theorusin, que é viram, então nosso objeto direto, certo? Mas aqui nós temos eles caminharam, ou viajaram, melhor dizendo, navegaram, ele lacotes, tendo navegado, e aí o ros, mas aqui nós temos estadios, certo? Estadios, que é estádios. Aqui nós temos um verbo e nós temos então um acusativo. O que nós podemos entender aqui, o verbo, a gente poderia colocar, né? Eles navegaram ou tendo navegado, e aí se nós colocássemos pela extensão de, e no caso aqui, 25 a 30 estádios. Como você percebe, isso faz muito sentido dentro dessa frase, indicando que essa extensão de tempo, né? A extensão de espaço, essa distância que eles percorreram, ela foi trazida para a gente a partir de um acusativo, no caso aqui, o substantivo estadios, ok? Muito bem. Tendo trabalhado esse ponto aí, vamos para o nosso próximo texto aqui, de Lucas 22, 41. Kai autos, apes pasfe, apauton, Hosei, litho, bolen, kai, fez, ta, gonata, prosirreto. Então ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Então, kai, que é e, né? Mas não necessariamente precisa ser traduzido. Nós temos autos, ele, apes pasfe, se afastou, apauton, deles, que não necessariamente foi traduzido, hosei, litho, então hosei seria esse cerca, litho, bolen, então esse bolen seria esse tiro, certo? Então cerca de, o hosei, litho é de pedra e bolen é o tiro, certo? Cai e fez tagônata, então ali de joelhos, proseirreto, de proselhomai, então proseirreto, ele orava, certo? Por sua vez, foi um acréscimo da tradução para que ficasse ali mais clara a ideia que está sendo passada. Então, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro. Perceba aqui o verbo se afastou, certo? Apes pasfe, apauton deles, cerca de um tiro. E aqui nós temos bolen, certo? Então o verbo se afastou e aqui
um tiro. Ele se afastou. Então, nós temos o verbo mais o acusativo. Se nós colocássemos ele se afastou pela extensão de, certo? Então, se afastou pela extensão de um tiro. Então, realmente faz sentido. O que nós podemos entender, então, que se trata de um acusativo de extensão de espaço. Essa extensão de espaço foi trazida exatamente pelo acusativo que foi trabalhado aí, ok? Eu espero que você tenha gostado. Temos trabalhado essa questão do acusativo aqui dentro desse módulo e que Deus nos abençoe e até a próxima aula.